Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao programa Agropantanal. Vamos conferir os destaques da edição de hoje. Efeitos da estiagem na agricultura, produção de abacaxi na região metropolitana não emplaca e o produtor tem prejuízo. Devido à falta de água, de chuva, as plantas tiveram uma perda de uns 30% e também na qualidade do fruto, né? O fruto, além de perder os 30% na produção, ainda tem os frutos que são pequenos. E os efeitos da seca também atrapalham a semeadura da soja. E tem preocupação no campo, hein? Porque também os plantios do milho e do algodão podem ter atrasos. Na safra passada, a gente passou de 80% já nesse mesmo período. Então a gente tem um atraso bem significativo com relação à safra passada. A estiagem também afeta a pecuária, tem gado morrendo e pecuaristas buscam alternativas como o bagaço da cana. Trazemos 7 toneladas por semana dessa cana para poder fornecer para o gado, conseguir escapar desse período aí tão crítico. E no quadro Papo com Café tem sustentabilidade. Vamos falar sobre o guardião das águas com a AproSoja e a conservação das nascentes em Mato Grosso. E tem receita especial. Que tal aquele peixe à moda cuiabana? Começamos a edição de hoje falando sobre os efeitos da estiagem na agricultura. Aqui na região metropolitana, infelizmente, a produção de abacaxi praticamente não existe mais, foi dizimada. Embora a chuva já tenha iniciado, mas ainda não foram suficientes para conseguir trazer para a agricultura a produção que ela precisa. O homem do campo, ao invés de colher riquezas da terra, está colhendo prejuízos. Foram plantados 35 mil pés de abacaxi em abril do ano passado. A colheita deveria ser feita em meados de setembro deste ano, mas a forte seca dos últimos meses afetou a produção. Devido à falta de água, de chuva, as plantas tiveram uma perda de uns 30% e também na qualidade do fruto, né? O fruto, além de perder os 30% na produção, ainda tem os frutos que são pequenos. Mesmo utilizando as técnicas apropriadas para o plantio, o agricultor conta que não conseguiu reverter a situação. A plantação alinhada, toda escalonada, com distanciamento correto, né? A adubagem, a falta hídrica, ela acaba com o plantio. Nesta outra área, a perda foi muito maior. Há 5 anos, seu Getúlio produz abacaxi. E este ano, a seca foi tão severa que parte dos abacaxis plantados ficou assim, queimados. Tudo isso devido às altas temperaturas, o calor excessivo e a falta de água. O abacaxi, apesar dele é uma planta que ele aguenta bastante sol, mas esse ano realmente foi fora de sério a seca aqui. Então o abacaxi não aguentou, tanto é que está aí, as frutas estão comprovadas aí, os pés morrendo, as frutas não conseguiu nem sair do pé, que a maioria nem produziu. Esse abacaxi tem 18 meses já de plantado e está aí, como você está vendo aí, nem fruta quase você não vê. E o sentimento é de tristeza. Aí a gente até parou, tá vindo só fim de semana porque não tem outra coisa aqui. Chega aqui ver o abacaxi acabado aí, então a gente só tá vindo final de semana e agora é limpar tudo de novo e tentar plantar de novo, porque não tem outra saída. O engenheiro agrônomo da Secretaria de Agricultura de Cuiabá explica que esta situação foi atípica e que a única forma para evitar tanta perda seria o uso do sistema de irrigação. Para Cuiabá, que tem isso muito agravado, por quê? Porque a maioria dos sistemas de produção do município de Cuiabá, eles não são irrigados. E essa limitação causa consequências, né, gravíssimas, né? Principalmente em relação ao aumento do risco produtivo e a condição de que você produz simplesmente no período do chuvoso, fazendo com que o preço da produção caia bastante. Mesmo o solo da região sendo pedregoso, a cultura do abacaxi se adapta muito bem.
por mais que seja um solo pedregoso, a gente fala solos de gorgulho, né, que tem a apresentação de cascalhos na superfície, mesclado a esse cascalho nós temos um solo areno-argiloso que de alguma forma apresenta uma fertilidade. Se você fizer a calagem, as adubações e o manejo adequado, a gente tem sim características para se produzir, né, uma cultura de boa produtividade, entendeu? Mesmo com os prejuízos, os pequenos agricultores não pensam em desistir e dizem que sempre há esperança de um novo recomeço. E agora é limpar tudo de novo e tentar plantar de novo, porque não tem outra saída. Porque não podemos abandonar a propriedade aí, né? Se a gente desiste, isso aqui deixa de entrar na mesa da população, né? É um alimento que vai faltar na mesa dos cuiabanos. Então a gente luta, hoje estou com essa dificuldade, mas a gente agora no fim do ano, no começo do ano, eu já vou aumentar o plantio e se Deus quiser eu vou conseguir entrar com a irrigação. Aí eu vou ter um plantio melhor. Nossa, quanta tristeza dá, né? É praticamente um ano inteiro de trabalho árduo, trabalho duro, perdido. E a gente viu ainda o produtor falando, né? Se Deus quiser, o ano que vem eu vou ter irrigação. Era para todo mundo da agricultura familiar conseguir ter esse mecanismo. É uma tecnologia tão simples, mas é muito necessária. É água, a matéria-prima praticamente quase que principal para que qualquer cultura alavanque, né? Mas aqui a questão é que muitas vezes o agricultor não tem a titulação da terra, tem dificuldade no acesso ao crédito, porque ele sabe, né, o que é o ideal para que ele consiga ter uma boa produção. Mas a gente está torcendo aqui para que a chuva enfim chegue, ela está avançando já, mas infelizmente o longo período de estiagem acabou acarretando, né, todos esses danos aí para a produção agrícola. E olha só, ainda falando sobre isso, a soja também, né, a rica soja, passa por esses abalos. Segundo o IMEI, o Instituto Mato Grossense de Pesquisas Agropecuárias, ainda não avançou muito não o percentual da semeadura do grão. Então a gente vai agora com a repórter Ieda Magossi, que vai contar pra gente o quanto avançou ou deixou de avançar o plantio da soja. Ieda? Até o final de outubro deste ano, o percentual de semeadura de soja foi de 54%, isso de acordo com a AproSoja. E quem vai dar mais detalhes sobre o plantio da soja este ano é a gerente de defesa agrícola aqui da AproSoja. Jerus, então explica para a gente como é que ficou essa questão da semeadura, né? Foram 54% até o final de outubro. Esse número, né? O quanto que foi abaixo em relação às safras anteriores? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Em relação à semeadura do ano passado, nós estamos com um percentual bem abaixo, em média aí 25%, né? E com relação à média dos últimos 5 anos, nós estamos com um percentual quase 15% abaixo. Né? Ano passado, na média dos últimos 5 anos, nós tínhamos mais ou menos, nessa época, um percentual de 65%. Né? Na safra passada, a gente passou de 80% já nesse mesmo período. Então a gente tem um atraso bem significativo com relação à safra passada. Agora, existem regiões, por exemplo, que são consideradas mais críticas em relação ao plantio? Sim, a região oeste, nesse ano, né, ela está com um acumulado de chuva muito abaixo, né, do que é esperado para a região. E no mês de novembro, essa característica tende a perdurar. Então nós vamos ter aí, está previsto uma redução de aproximadamente 42% no volume de chuva para a região oeste. As demais regiões estão estabilizadas. Agora, em relação à colheita, né? Essa questão que tem afetado agora o plantio, isso vai atingir a colheita? Sim, apesar dos produtores estarem utilizando um ciclo, né, mais curto, provavelmente a gente vai ter uma extensão, uma colheita um pouco mais tardia. Né? No entanto, pelos dados que nós temos, esse atraso na colheita com relação à média dos últimos 5 anos vai ficar em torno de uma semana. Agora, em relação à qualidade dessa produção, já que ela está sofrendo agora logo no início do plantio, né? O que a gente pode avaliar assim, de uma forma, como se fosse uma avaliação assim, pré-avaliação ainda em relação ao plantio? Toda vez que a gente
tem plantios fora, né, do período ideal, a gente pode acarretar uma redução na produção, né? No entanto, com relação à qualidade dos grãos, a gente tem que aguardar um pouco mais, né, para ver se a gente tem a estabilização das chuvas, se a gente vai ter chuva considerada durante o enchimento de grãos, né, e principalmente o volume de chuvas no período da colheita. Agora, em relação às outras culturas, né, como o algodão, o milho, eles também podem ser afetados? Muito provavelmente com esse atraso no plantio, né, a janela do milho ela vai ficar um pouco mais restrita assim, do plantio, assim como a janela do algodão. Então tem-se uma projeção de que pelo menos 20% da safra do milho seja semeada fora da janela ideal. Uhum. Mas isso a gente só vai saber ainda lá na frente, né? Isso, tem que aguardar mais um pouco, né? Porque os trabalhos estão avançando, as chuvas estão se estabilizando no estado todo, então eu acredito que vai ter um aumento aí bem expressivo do percentual de plantio ainda nessa semana. Ok, então, Jerusa, muito obrigada pelas suas informações. E o que a gente espera, Nayara e Luciana, é que as chuvas se normalizem e que a produção, né, do nosso estado não seja prejudicada. Ok, Edu, obrigada pelas informações e a gente vai ficar aqui, olha, torcendo para que a chuva avance ainda mais em Mato Grosso, né? Até porque se atrasa o plantio da soja, consequentemente, como nós vimos aí na reportagem, também acabam atrasando as culturas de milho e algodão, e aí é prejuízo financeiro na certa, até porque tem contratos internacionais que precisam ser cumpridos. Aí desencadeiam o efeito dominó. Mas vamos torcer aí, né, pedir para o Divino mandar chuva em todas as regiões daqui de Mato Grosso e que as pragas não apareçam, né? Bom, e falando então em chuva, está na hora da gente conferir a previsão do tempo. É o Aproclima e a Marcela Lírio aqui traz para a gente todas as informações do tempo. Vamos ver. Vamos ver a previsão do Aproclima para esta semana. Olha só, a chuva continua tímida em praticamente todo o estado. Teremos pancadas isoladas em alguns pontos do mapa, começando pelo norte e descendo até o centro-sul. A partir de sexta-feira, a chuva deve se espalhar por todas as regiões, mas com pouca intensidade, não ultrapassando os 50 milímetros. Com o retorno das chuvas, ainda que irregulares, o plantio chegou aos 54% da área prevista. Os produtores têm intensificado os trabalhos no campo, aproveitando a umidade do solo. E por falar nisso, temos um armazenamento considerável, acima de 80% em Alta Floresta, Sinop, Canabrava do Norte, Água Boa e Rondonópolis. E essas foram as previsões da semana, mas você pode ter acesso a mais informações climáticas por meio do site da Proclima. Uma ótima semana a todos. É com vocês aí no estúdio. Tomara mesmo, né, gente, que chova em Mato Grosso, porque a gente acabou de mostrar aqui prejuízos, né, nas lavouras de abacaxi, pecuária com boi morrendo, e a chuva pode ser aí a grande salvação da pecuária e da lavoura. Mas olha, diante de todo este cenário, parece que teve uma mudança aí que pode trazer, né, algum impacto positivo nesse cenário. É porque houve a prorrogação da redução de ICMS. Quem vai contar essa história pra gente, vai explicar tudo direitinho, é o nosso consultor financeiro do agronegócio, Orleans Tikacheski. Orleans, por favor, traga uma boa notícia pra gente. Explica o que é essa prorrogação. Bom dia, Luciana. Bom dia a você, nosso amigo produtor rural. Essa prorrogação, Luciana, ela é muito importante aí para os produtores que precisam comprar os insumos, né, para plantar, para cultivar aí a sua safra, e também para aqueles produtores que vão investir em máquinas e equipamentos agrícolas. Na prática, essa prorrogação ela vai acontecer até o dia 31 de março de 2021, o que vai beneficiar aí os produtores na aquisição dos insumos para a próxima safra já, e também na aquisição de máquinas e implementos agrícolas. As alíquotas elas estão reduzidas, tanto no convênio de alíquota 100, que na prática é fertilizantes e defensivos agrícolas, quanto também na 52, que trata de máquinas e implementos aí que são trazidas de estado para estado, né? Então todo o território nacional tem esse benefício hoje até o dia 31 de dezembro e agora então prorrogado até o dia 31 de 3 de 2021.
Mas, Oleanza, explica pra gente, essa redução aí de alíquota do ICMS serve para os pequenos, médios e grandes? Ajuda todo mundo ou não é bem assim? Olha só, Luciana, é importante esse cenário porque na prática os produtores que mais investem em tecnologia, inovação, em máquinas e implementos agrícolas são produtores médios e grandes. E esses produtores muitas vezes já têm outros benefícios também que ajudam aí no baixo custo da produção. Então, o médio e o grande ele é beneficiado sim com essa redução de alíquota e com a manutenção dessa redução nos próximos meses, mas o pequeno, que tem a maior dificuldade, tanto na compra dos insumos, quanto também na comercialização e muitas vezes não faz exportação, na prática não está aqui tão beneficiado com essa redução de alíquota. Então a nossa orientação para o pequeno produtor é que aproveite o momento até o final de 2020 na redução de taxas de juros e também na isenção de IOF. Esse é um grande incentivo que a própria política econômica atual está trazendo para que os produtores pequenos possam se restabelecer, possam evoluir, possam adquirir mais equipamentos e máquinas nacionais ou importadas e investir, quem sabe aí até numa irrigação para passar esse período agora de seca, né, Luciana? Nós vimos hoje aí várias propriedades pequenas tendo dificuldade aí para cultivar as suas culturas e com certeza esse benefício tanto da redução de taxa de juros quanto também da redução da alíquota de IOF é fundamental para que eles possam cada vez se capitalizar mais. Oleanza, eu gostei muito de uma coisa que você disse aí em relação à irrigação. O que a gente pode aí ajudar os produtores com esse sistema? Tem linhas especiais? O que o mercado está trazendo nesse momento? Luciana, o mercado tem oferecido cada vez mais crédito para produtores rurais, tanto pelo período do Covid que nós tivemos, então esse público ele é um público-alvo hoje das instituições financeiras, e a própria política econômica que reduziu a taxa de juros beneficia um pouco mais os produtores na aquisição aí, de alguns implementos, de algumas máquinas que podem ajudar no dia a dia. E a irrigação, existem projetos, né, que o produtor pode buscar aí com engenheiro ou mesmo com instituições financeiras que podem beneficiá-lo. E aí existem linhas específicas sim, as instituições financeiras têm oferecido muito isso e é o momento para esse produtor buscar encontrar isso no mercado. Obrigada, Oleanza. Olha só, foi uma aula aqui pra gente, com certeza vai ajudar muitos produtores, viu? E olha, não saia daí porque vamos continuar falando sobre este longo período de estiagem que tem boi morrendo em Chapada dos Guimarães. Eu volto já. E com a escassez da chuva, o pecuarista também está sofrendo. Tem boi morrendo no campo. Essa situação já é vivenciada em Chapada dos Guimarães. Então vamos para lá com a repórter Ieda Magossi. O rebanho ainda está sentindo os reflexos da seca severa deste ano. Neste sítio do pecuarista Marcelo, que fica em Chapada dos Guimarães, tem 176 vacas parideiras e 83 bezerros. O sistema de manejo é semi-extensivo para a pecuária de cria. Marcelo conta que chegou a morrer 5 cabeças neste período de calor excessivo e falta de água. Para manter a alimentação dos animais, o pecuarista buscou alternativas como o bagaço da cana para evitar ainda mais perdas. A única alternativa que conseguimos é uma cana, né, aqui em Chapada dos Guimarães, a 40 quilômetros, e trazemos 7 toneladas por semana dessa cana para poder fornecer para o gado, conseguir escapar desse período aí tão crítico. De acordo com o pecuarista, de setembro a início de novembro deste ano, choveu aqui na propriedade 57 milímetros. O ideal para que todo o pasto estivesse regenerado seria de pelo menos o dobro desse volume de chuva. Sem água, os animais ainda estão debilitados e a vacinação da aftosa e a inseminação tiveram que ser prorrogadas.
Num período desse a gente já deveria ter feito inseminação, deveríamos ter já vacinado o gado, né? Sempre fazemos isso no início da campanha. Por se tratar de um período anormal, a gente não conseguiu fazer nenhum desses manejos até o momento, né? A baixa pluviometria, ela deixou inadequado qualquer tipo de manejo, tanto na pastagem, né, da propriedade, quanto no gado. Essa situação também está acontecendo na fazenda da família do jovem Alex. Ele e o pai são os responsáveis para cuidar de um rebanho de aproximadamente 1.400 cabeças de gado para cria e engorda. Diante de tanta seca, alguns animais não suportaram e acabaram morrendo. Tivemos a perca de total aí, a nossa propriedade de 10 cabeças. Os pecuaristas reclamam do preço dos insumos para alimentar os animais. O custo, ele hoje de uma ração que eu comprava a 50, 55 reais, está em torno de 69, 72 reais, de uma ração com 18% de proteína. Então teve um custo, né, do período muito alto. Isso se dá por conta da falta de insumos, né, básicos da ração, né, da soja, do milho. Nos onerou em torno ali de praticamente aí 15 mil reais por mês para tratarmos aí de 170 vacas, né, 170 vacas paridas, e para a gente poder tentar segurar o score do animal para conseguir fazer esse manejo aí agora final do mês e prosseguir para o mês que vem com a inseminação dos animais. Que tristeza! A gente percebeu aí nas imagens do Marco Xavier aquele pasto sequinho. A gente prefere aquele verde para alimentar o gado, né? Que tá magro também. E aí o pecuarista reclamando e muito do custo elevado da produção. A gente está esperando então que a chuva ajude a resolver toda essa situação. E tem aí, né, o bagaço da cana, que pode ser uma alternativa viável, paliativa para ajudar os pecuaristas neste momento, né? Mas olha só, tem notícia boa aqui também. É que o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, anunciou recentemente 9 bilhões de reais de investimentos pesados. É o programa Mais MT. E a boa notícia é para a agricultura familiar. Mais de 260 milhões deste total, desse volume financeiro, vai diretamente para este setor. Em Mato Grosso, cerca de 127 mil famílias sobrevivem diretamente da agricultura familiar, entre assentamentos e proprietários de pequenas áreas particulares. Estes produtores não estão esquecidos pelo governo de Mato Grosso. O programa Mais MT, que é o maior programa de investimento já visto na história do estado, vai investir 265 milhões na área de agricultura familiar e regularização fundiária. O valor será utilizado para fomentar as várias cadeias produtivas, com a aquisição de equipamentos, máquinas, assistência técnica remota e regularização de imóveis urbanos e rurais. Nós temos aí 185 milhões que vão ser distribuídos, subsidiados através dos programas Mato Grosso Produtivo, para dar condição para aquele produtor que é da agricultura familiar, para que ele também possa alavancar, ganhar dinheiro, ter condições de vida, qualidade, continuar lá na sua propriedade. É um programa audacioso, muito desafio pela frente, que é executar isso agora, mas eu tenho certeza que com as equipes, com os ajustes internos, nós vamos conseguir levar à frente e ao final poder comemorar aí as grandes transformações e resultados que isso vai trazer para Mato Grosso e para a vida das pessoas. Com o Mais MT, o investimento anual do governo para a agricultura familiar passa a ser de mais de 45 milhões ao ano, mais de 4 vezes a média da última década. O Mais MT também investirá 80 milhões no programa Regulariza MT, que inclui ações de ampliação de estrutura para regularização urbana e rural e execução do programa Terra Limpo. Nos últimos 8 anos, em torno de 10 milhões por ano foram investidos, né? Então hoje é uma realidade diferente e o mais, eu acho que o mais próprio é que nós temos hoje uma condição também diferente.
Veja outros investimentos feitos pelo programa Mais MT no site mt.gov.br. E o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, também falou a respeito do programa Mais MT e lembrou o gestor que a Casa de Leis, ou seja, a Assembleia Legislativa, também teve grande contribuição na formação do projeto. Todo esse trabalho começou na Assembleia Legislativa, com o trabalho realizado na Assembleia Legislativa em janeiro de 2019, quando começou a mudar os projetos do FETAB. Em julho de 2019, quando fez a revisão dos incentivos fiscais, a nova lei de responsabilidade fiscais que foi aprovada na Assembleia, enfim, tudo isso proporcionou condições para o Estado ter hoje de investir. E esse resultado vai ser proporcionado através desse volume de obra que vai ser lançado hoje e que vai beneficiar toda a população do Estado. Bom, com 9 milhões de reais dá para fazer muito investimento. Então a gente vai aqui torcer para que de fato, esse recurso chegue aonde tem que chegar devidamente. A agricultura está esperando por esses recursos para que faça a diferença. E agora a gente vai para o nosso giro de notícias. A etapa de vacinação contra a febre aftosa começou no dia 1º de novembro em Mato Grosso. Bovinos e bubalinos de até 24 meses devem ser imunizados e a vacinação deve ser comunicada ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, o INDEA. Nesta etapa, 14 milhões de animais devem ser vacinados em todo o estado. Na região do Pantanal, a vacinação e a comunicação seguem até o dia 15 de dezembro. O Serviço de Inspeção Federal divulgou o 7º relatório de atividades que vem acompanhando os impactos decorrentes da pandemia do coronavírus, as atividades essenciais realizadas pelo serviço. Segundo o documento, em setembro, não foi registrada nenhuma paralisação de atividades de abatedouros frigoríficos sob inspeção federal, por motivos relacionados à ocorrência do vírus. Assim como em agosto e no mês de setembro, o CIF registrou aumento de 48% na emissão de certificados sanitários para produtos de origem animal, em comparação ao mesmo período em 2019. Segundo dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, o segundo semestre deste ano alavancou a melhoria na suinocultura. Houve aumento de 50% no preço do quilo do suíno pago ao produtor rural, em relação ao primeiro quadrimestre de 2020. O valor atingiu R$ 6,73 em outubro, em contrapartida, R$ 4,50 em abril. Aproveitando a boa fase, produtores de Mato Grosso se preparam com capacitação para melhorar ainda mais a qualidade dos serviços e do produto final. Em 2020, os últimos treinamentos ofertados para o setor de suinocultura pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso, o Senar, em parceria com os sindicatos rurais, será neste mês de novembro. Para 2021, já estão programadas mais 4 capacitações para o setor. E agora chegou o momento do nosso quadro especial, Mito ou Verdade? Vamos ver qual vai ser a indagação de hoje? Mito ou verdade? O leite auxilia no sono? Verdade ou mito? Olha só que pergunta interessante, hein? Conheço muita gente aí que mama feito um bezerro. Bem, enquanto você pensa na resposta, a gente vai conferir agora a agenda de eventos. Curso de transformação caseira de produtos de origem animal em embutidos, defumados e beneficiamento e conservação do pescado, de 23 a 27 de novembro, na Associação de Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Conquista. Tem curso de cultivo da mandioca de 23 de novembro a 27 de novembro, na comunidade Água Sul. Tem curso também de viveirista em fruticultura, dia 30 de novembro e 4 de dezembro, na Associação de Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Conquista. As inscrições para esses cursos devem ser feitas no Sindicato Rural de Cuiabá.
através do fone 3623-0554 ou pelo e-mail sindicuiabá@famato.org.br. E não saia daí, porque daqui a pouquinho tem assunto importante, hein? Vamos falar sobre o projeto Guardião das Águas da ProSoja. Vamos saber se os produtores rurais estão conservando ou não as nascentes. Falamos tanto no programa de hoje, né, sobre essa longa estiagem que infelizmente está prejudicando aqui tanto a agricultura como a pecuária e também os sojicultores, já que a semeadura da soja também está em atraso. Só que Mato Grosso, gente, tem algo riquíssimo, de valor praticamente inestimável, são as nascentes. Mas como será que o homem do campo está preservando esse bem incalculável? Isso a gente vai conferir no nosso Papo com Café. E a ProSoja, em parceria com o Instituto Ação Verde, tem o projeto Guardião das Águas, que visa ajudar o produtor a preservar as nascentes nas propriedades em que a cultura se baseia na soja. Então, sobre este assunto, eu vou conversar com a Marlene Lima, que representa aqui a ProSoja e vai explicar para a gente como funciona esse projeto Guardião das Águas. Bom dia, seja bem-vinda aqui no programa Agropantanal. Bom dia, é uma oportunidade muito boa para nós estarmos falando desse assunto que é a água. O pessoal fala tanto de floresta, e nós aproveitamos para fazer algo novo, né? Que muitos falavam da água, que a agricultura estava acabando com a água, e nós, a ProSoja, veio com essa iniciativa sustentável para levantar os dados das nascentes. O que estava realmente degradado, né? Porque falava que estava degradando tudo, então a gente tinha essa curiosidade de saber, realmente estava tudo degradado? Então, em 2017, nós iniciamos um piloto, lá no município de Itapurá, e de cara nós já identificamos 805 nascentes no município. Só no município, Só no município de Itapurá, isso. E aí não parou, e quanto à pandemia esse ano, nós já fechamos esse ano, vamos fechar agora 2020, dezembro, 32 municípios, já estamos em 30 municípios, já temos mais de 52 nascentes já identificadas, catalogadas de acordo com o seu grau de conservação. Agora, Marlene, explica pra gente uma coisa, você está falando aí que em Itapurá foram inúmeras nascentes encontradas, mas e as condições dessa nascente? Como você mesmo disse, né? Todo mundo comentava aqui que as nascentes, gente, estavam sendo destruídas. É porque a gente tem praticamente essa visão aqui na área urbana. Mas Mato Grosso, que é um estado gigante e tem muita soja, que está presente em mais de 30 municípios. Explica pra gente direitinho quando é que uma nascente está de fato preservada. Quais são os critérios para essa denominação? Nós fazemos um diagnóstico catalogando assim, se ela está ótima, boa, regular, ruim. Então, mais de 95% dessas nascentes que já foram identificadas, dessas mais de 52 mil, nós identificamos que mais de 95% estão em bom estado de conservação. Isso quer dizer que elas estão preservadas, ou seja, elas estão vegetadas no seu entorno e totalmente conservadas. Agora, Marlene, esse trabalho, o projeto Guardião das Águas, ele visita apenas as propriedades de sojicultores, é isso? Nós fazemos o levantamento da agricultura e pecuária, mas nós, como associação de soja e milho, nós damos um foco maior nas áreas de agricultura, né? Então, nós vamos até a propriedade, fazemos um diagnóstico de acordo com as bases cartográficas e imagens, e depois nós vamos em loco para identificar, para constatar realmente como que ela está em loco, essa nascente. E quando essa nascente ela não está preservada, existe aí aplicação de multas nessa propriedade? Qual é o trabalho para fazer a restauração? Com o Código Florestal, isso veio com a possibilidade do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental da SEMA, né, do Estado. E do Brasil todo, mas a SEMA aqui a gente chama de SINCAR e PRA. Com isso, o produtor, nós apoiamos o produtor, trazemos ele, mostramos que ele tem que continuar com a sua regularização diária e nós apoiamos ele naquelas propriedades onde tem
algumas nascentes que ainda precisam de um restauro, precisa da intervenção humana para que ela volte ao seu estado original. Então nós apoiamos o produtor rural para que esses 4%, 5% que estão degradados, precisam de alguma intervenção, então nós apoiamos eles com apoio de mudas, com a muvuca, né, que é a chuva de sementes. Então isso é um segundo passo que nós vamos estar fazendo a partir de 2021. Bom, o projeto ele foi idealizado em 2017, começou a entrar em cena aí em 2018, passamos agora 2020 pela pandemia e tem 2021. Existe um prazo para encerrar esse trabalho? Nós vamos fazer todos os municípios onde há soja e milho, né? Por enquanto nós fechamos aí 30 municípios, nós aí temos uns mais de 60 municípios, então nós vamos fazendo ao longo do tempo. A hora que fechar todos os municípios que produzem soja e milho, nós iniciaremos assim um outro processo, talvez de intervenção, uma outra fase do processo, que é a revisitação, porque nós vamos estar levantando a partir de 2021, fazendo o restauro, e depois nós vamos dar continuidade no monitoramento, porque o produtor rural, a cada 2 anos, ele tem que fazer um laudo técnico para informar a SEMA como que está realmente essa nascente, que é o processo de regularização ambiental na SEMA, no órgão ambiental. Surpreendeu o fato de que tem um percentual bem alto de preservação das nascentes nessas propriedades, já que muitas críticas existem também ao setor? A todos nós, né? Todo lugar onde nós levamos as informações do Guardião das Águas, o pessoal fica realmente surpreso, porque dizia-se ao contrário, dizia que 95% das nascentes, das águas, das áreas de preservação permanente estavam todas degradadas, mas na verdade é ao contrário, mais de 95% das nascentes nós identificamos que elas estão em bom estado de conservação. Até porque é importante a gente também ressaltar, acho que você pode explicar bem isso, Marlene, em uma propriedade, praticamente a maior parte daquela área tem que ser preservada de acordo com o Código Ambiental. Explica pra gente essa proporção. De acordo com o Código Florestal, dependendo também do seu bioma, né, de onde ele está, porque nós temos 3, né, nós temos floresta, cerrado e pantanal. Então na floresta tem que ter 80% de sua propriedade tem que ser preservada em floresta em pé, ou seja, sua reserva legal. No bioma cerrado tem que ser 35% e no Pantanal 20% e 35% dependendo da situação de que está a propriedade rural. Então, além desse percentual de área de floresta, ainda temos que deixar as nascentes e a vegetação de área de entorno, que a gente chama de mato ciliar, área de preservação permanente. Então, é a floresta, que é a reserva legal, e mais a vegetação do entorno das águas. Agora, as críticas permanecem em relação, né, à monocultura da soja em algumas regiões. Mato Grosso tem 141 municípios, a soja está presente em grande número, né, mais de 30 propriedades, grandes propriedades, tem as pequenas também. Agora, esses produtores, eles estão então ajudando a preservar ou estão destruindo o meio ambiente? Na verdade, o produtor rural, ele é um guardião não só das águas, mas também das florestas. Nós vamos mostrar os dados do guardião, não só das suas águas, mas também da sua vegetação. Nós levantamos dados do município, dados de área consolidada, dados de área de uso, ocupação, de vegetação e das suas águas, das suas nascentes, da preservação. Então, o produtor rural, ele o tempo todo ele faz isso, ele usa o solo, mas a agricultura do Mato Grosso, nós podemos dizer que é com responsabilidade ambiental. Agora, para a gente encerrar, quais são os próximos municípios ou a região que vai receber o projeto? Nós temos ainda esse ano, nós vamos fazer, além dos municípios produtores de soja, nós vamos fazer Cuiabá. Então, Cuiabá está em fase final, nós estamos deixando aí, acredito que até 15 de dezembro nós vamos ter também, não só os municípios, né, produtores de soja e milho, mas também o município de Cuiabá vai ganhar esses dados aí do Guardião das Águas. Mas só nas propriedades rurais? Não, na verdade o Guardião das Águas, ele levanta também as nascentes dos municípios, né? Mas nós vamos fazer em especial de Cuiabá, porque o povo cuiabano merece saber como estão as suas águas, né? Olha, não precisa nem ser especialista, Marlene, para saber o quanto esse projeto, então, vai ser importante aqui para a região metropolitana, eu vou dizer, porque, infelizmente, a gente passa pelas avenidas, olhamos para as nascentes e a gente vê ela pedindo socorro e a gente pensa, meu Deus, ninguém vai fazer nada, cadê o poder público, cadê as instituições para salvar um bem, né, tão importante, que tem aí um valor incalculável, imensurável. De repente pode ser a solução. Pode ser, sim. Estamos à disposição. Assim que nós tivermos os dados, nós vamos vir mais uma vez aqui falar só de Cuiabá.
Com certeza, porque a gente não vai ter aqui esse dado tão importante, né, da agricultura, do agronegócio, de que 95% das nascentes nas propriedades rurais estão preservadas. Mas olha, muito obrigada pela sua participação. Vou contar assim então com o projeto Guardião das Águas. Obrigada. Está chegando já a hora do almoço, vai batendo aquela fome e você vai ficar aí com uma receita maravilhosa. Nayara, Luciana, hoje o programa Agro Pantanal vai apresentar uma receita diferente, lançada agora, recentemente, que mostra uma mistura da culinária italiana com a culinária cuiabana. E quem vai explicar pra gente essa receita da mujica serafina é o chefe de cozinha Fernando. Fernando, então explica pra gente como é que surgiu essa ideia aí de misturar a culinária cuiabana com a culinária italiana. Então, o Serafina sempre buscou pratos regionais, entendeu? Então a gente vai misturar um pouquinho da mujica, que é tradicional de Cuiabá, com um pouquinho de ingredientes italianos também. Bom, então vamos falar para o nosso telespectador quais são os ingredientes que ele vai precisar para fazer essa receita. 150 gramas de pintado, croutons, molho de tomate e temperos regionais, tipo a pimenta de cheiro, banana, farofa de banana, essa não pode faltar. Bom, então vamos para o passo a passo então da receita, Fernando? Já botou o azeite já no caso, né? Cebola. O alho. Tomate picado. Ele tem que ficar um pouquinho mais dourado. Desmanchar para ficar mais consistente. Cheiro verde. Bem regional, né? Entra com a mandioca. Esperar o peixe cozinhar um pouco, tá? O que ele tem exatamente? Quais são os acompanhamentos? Então a gente tem um crouton, que é muito famosa pela salada Cisa, que é uma torradinha italiana, o vinagrete e a farofa de banana. E o pirão. Muito saboroso, bem italiana com a cuiabana e bastante aroma. E é rápido também. E rápido.
E agora chegou aquela hora importante, eu sei que você está aí em casa pensando, né, sobre o mito ou verdade. Vamos ver então se o leite de fato contribui com o sono ou não é nada disso? Então, de olho aqui na tela. Mito ou verdade, o leite auxilia no sono? Verdade, gente, olha só que surpresa. Tenho certeza que você não sabia disso. É que o leite tem uma propriedade, é o triptofano, que na realidade ele ajuda o organismo a produzir mais a serotonina, que é aquele hormônio natural e que ajuda no sono. Então já sabe, viu? Toma um leitinho antes de dormir para que você tenha uma boa noite de sono. Mas olha, tem um segredinho ainda aí. Não pode ser aquele leite gordo, não. Tem que ser o leite desnatado, porque se for o leite gorduroso, aí você pode ter até mesmo uma insônia. Exatamente, então já sabe, é leite desnatado antes de dormir. E olha só, o programa fica por aqui. Todo mundo sentiu falta da Nayara Moura, eu também senti muita falta, mas domingo que vem, com certeza, ela estará conosco aqui no programa Agro Pantanal. E vocês tenham um excelente domingo.